Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está assistindo e ou ouvindo o Bichas de Quinta, o podcast onde eu entrevisto pessoas do espectro bicha toda quinta-feira. E se você tem vontade de ter o seu próprio podcast, se você tem vontade de ter o seu próprio programa, você pode falar com o pessoal aqui da Geração X, que eu tenho essa parceria. Então você pode pegar o contato que está aqui na descrição com o Eli, conversar com ele e você pode realizar os seus sonhos. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Ela que é produtora musical, ela que é cantora, ela que faz moda e a puta que pariu o caralho de asa, ela que é travesti belíssima, minha bad girl. Gente, eu fiquei procurando. Será que sou tudo isso mesmo? E eu sou, né? Pra tudo, menina. Obrigado, prazer. Dakota. A gente se viu previamente, rapidinho, lá no Hop Pride, não Sim, foi? foram 5 segundos. 5 segundos, eu Tipo, tava oi. fumando um cigarro, você falou... Mua, Tava mua. credenciando, foi muito rápido. Foi um oi de comadre. Sim, ai, só um minutinho, gente. Eu tô com a máscara agora porque eu fiz um procedimento que chama laser na barba, que eu preciso ficar uma semana sem fazer barba, sem passar maquiagem, nada. Então eu tô um pouquinho com o Tita Worst, então... Comecei assim, né? Eu vim pro... É só pra não assustar o Uber? É só pra não apanhar no Uber, que eu troquei o nome recentemente. Nossa. Oi, tudo bem? É um saco... vou colocar aqui. É um saco quando a gente tá, tipo, com as amigas. Tipo, oi, tudo bem? Ai, não sei o que. Não, eu já entro assim, fala baixo, bicha, não fala nada. Eu vou me entrar muda e sair muda. Porque você tá com os viados. Amor, é só baixaria. Então, só que às vezes tá com outras travestis. A gente diz, ai, tudo bem, moça? Tudo bem? Aí a gente começa a conversar e esquece. Do nada começa, é verdade! Olha lá, amiga! Olha lá! Mas não dá. Onde tem viado e travesti não tem paz. Né? Ai, gente, tô com fone de ouvido até agora. Olha que doido. Eu tô vendo que a minha audição tá estranha. Eu falei, o que aconteceu? Será que tá Eu sendo tô um com o ouvido túnel? tapado. Tô confuso. Mas enfim, a gente se viu previamente no Hop Pride. Depois você entrou em contato comigo pra pegar umas pecinhas de roupa. Porque você é stylist das Irmãs de Pau. Irmãs de Pênis. Das Irmãs de Pênis, sim. Sim. Atualmente, né, eu fiz o chute do novo disco delas, Gambiarra Chique Parte 2. Inclusive, tá belíssima a capa do vídeo, os lookinhos. E aí vi você dando close com seu casacão. Eu falei, amor, isso vai ficar icônico na vida. Botei pra moda ela, iconic. Aí eu falei, vou tentar. E a Dakota topou, foi tudo. Chique, mas você é musicista, você é produtora musical, você é cantora, você é tudo. E como que começou essa sua carreira? Eu comecei na igreja, eu acho. Como toda diva pop. Como toda diva pop, gente. Eu iniciei na igreja, cantando em igrejas pentecostais do meu bairro, em Itaim Paulista. Passada. Com 7 anos, exatamente. Menina, você é a Priscila Alcântara das travestis. Eu era como ela, né? A antiga JA. Tipo, eu comecei nesse mesmo background dela, assim. Passada. Cantando em igrejas pentecostais. E foi assim Você que cantava comecei. o louvor? Eu cantava louvor e cantava em todas as regiões da onde eu morava, em todas as igrejas do bairro. Minha avó era missionária, meu avô pastor, Meu por Deus. parte meus avós maternos. Minha avó paterna era missionária, então, tipo assim, eu cresci numa família totalmente assembleiana. Meu e Deus, reteté. Bleiana da Bleia. Da Bleia. Bleia, Madureira Bi. ainda. Bleia da Madureira. Amor, cliente do Saião. E veio hoje mesmo com o saião jeans. A gente não abandona nossas origens. Não. Eu fui A criado gente só testemunho de Jeová, por isso que eu vim com rabão de cavalo. Amo. Mas foi basicamente nesse contexto que eu comecei com a música, assim. Hoje eu paro pra pensar e fico imaginando, né? Tipo, o que eu gostava de fazer era cantar. Então a igreja que onde eu tinha espaço pra cantar, então me jogava horrores. E aí fiquei na igreja até os 15, 16 anos. Bastante até. Mas As coisas aconteceram. coisas aconteceram. A mão comecei começou a ficar mais desmunhecar. mole, o cabelo ficou comprido. A franjinha começou a crescer. E você partiu por e outros aí lados. Mas como que foi essa relação? Você é uma pessoa... Tudo bem falar sobre isso? Você é uma pessoa tudo. LGBT na igreja e tal? Foi bem complexo, né? Porque, enfim... O momento que eu saí da igreja, eu já tava muito avançado, assim. Eu era líder do grupo de louvor. Eu já tava caminhando pra gravar o meu primeiro CD, entendeu? Passada. Eu realmente tinha uma carreira como cantor mirim gospel. Tanto que eu tinha DVD, por exemplo, quando eu ia cantar nas igrejas,
quero te levar pra cantar na minha igreja. Leva meus Passada. DVDs, você vende, e aí eu vou cantar no seu congresso. Era o congresso das Merch. crianças, era o congresso dos adolescentes, e era a forma que eu conseguia sobreviver, né? E Uhum. continuar fazendo o meu trabalho, que era o ministério, a obra. E era babado, amiga. Era assim que eu conseguia Passada. comprar terno, eu conseguia Uhum. comprar sapato, conseguia comprar o CD. Progressiva pra cabelo. Progressiva não, porque minha mãe era cabeleireira. Mas Chique. era onde eu conseguia investir na minha carreira, né? Uhum. Tipo, playback, por exemplo. Uhum. Crente não pode baixar as coisas, tem que ser tudo original. Então, eu juntava lá meu dinheirinho e ia Como assim comprar. não pode abaixar as coisas? Na época que eu não podia usar pirataria, né? Tipo, meio que a Bíblia condena a pirataria. Então, a forma de. Eu não sabia Você não- disso. Gente, pesquisa, eu não vou abrir a Bíblia aqui. Mas eu juro pra você, amiga, que a Bíblia condena a pirataria. E é tipo assim, tudo que a gente tinha que comprar tinha que ser original. E aí eu lembro que eu juntava, tipo assim, sei lá, R$50 pra comprar o playback oficial da Cassiane. Meu Do CD Deus. dela. Era da Lauriette, da Damares e tipo assim, era um babado, mulher. Meu Deus, eu não sabia. Inclusive, eu Não fiquei podia. confusa. Fiquei confusa porque quando eu tava em Ribeirão Preto, tinha um pessoal que entrava nos ônibus e falava: eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu tô aqui vendendo esse CDzinho com mais de 500 músicas gospel. Eu ficava assim, é oficial esse CD com 500 músicas gospel? Não era oficial. Não, porque era da Capinha Mole. É. Capinha Mole não é oficial. Então, mas eu acho que na época que era mais CTT de Jeová, era bem rígido, assim. Não Passada. podia, não. Tipo assim, falsificação, coisa da feirinha, jamais. Tinha que ser CD original. Uhum. E como era uma coisa profissional, né? Tipo assim, Uhum. eu, no lugar que eu estava, ia ser meio que vergonhoso eu chegar com uma coletânea, enfim, que não fosse original. Uhum. E aí era babado, gata. Meu Deus, tava cometendo Expensive, um crime. né? Expensive, iconic. Eu tava indo contra dele. Pra você ver. Meu Deus, mas e quando aconteceu de se assumir pra mamãe e papai, foi tranquilo ou foi tipo, ih? Ai, foi um pega-pá, né? Uhum. Porque, enfim, nesse contexto que eu tava, já tava fazendo as coisas do meu CD, Uhum. era líder do grupo de louvor, então foi meio que um choque, né? Ainda mais, tipo assim, tendo avós pastores. Uhum. Minha avó era missionária, tipo, a mãe da minha mãe era uma cantora conhecida lá na região que a gente morava da Zona Leste, então, tipo assim, o peso que veio sobre mim foi O peso de gerações de toda uma e geração, gerações, exatamente, entendeu? Então, eu acho que, tipo assim, foi como sair realmente. Eu não saí do armário, eu quebrei o armário, né? aham. Chique. Mas você tem contato com eles ainda? Ou Tenho, não? hoje em Uhum. dia, meu avô paterno, meu avô materno, Uhum. tem igreja na Bahia, super apoia a minha carreira. Que De vez em quando ele vem. fofo. É aquela coisa, né? Lidar com crente, que a gente sabe até onde vai. É, tem limites, né? Tem um limite, mas assim. Porque a família todo também, não mundo tem me como apoia você só bastante, tipo, tchau. Uhum. É. Eu acho que, em vista do que era antes, hoje em dia é bem mais suave, assim. Que tudo. Foi uma construção, né? Sim, tem que ter esse momento de Mas é babado, construir meu amor. toda a relação. Mas como que você saiu do... Você gosta de cantar. Você tava na igreja, pipipopopó, não dá pra continuar na igreja por conta de identidades e tal. Como que você chegou na música de música? novo? Você teve um momento de se afastar e se reconectar? Ai, total. Me afastei Uhum. da música, depois saí da igreja, tipo assim, meu Deus. Vou sair da igreja, Deus vai tirar o meu dom. Eu achava que eu não ia conseguir mais cantar, Uhum. eu juro. Meu E Deus, aí, você achou que Deus ia te punir, assim? Realmente, porque era isso que falava, né? Tipo assim, Meu Deus te Deus. deu, Deus vai tomar o seu dom. E Meu Deus, que horror. foi coisas que eu ouvi muito, assim. Então, Uhum. por exemplo, eu cantava bastante no congresso de Leõezinhos, que era Uhum. meio que o maior congresso de pregadores mirins do Brasil. Então Leõezinhos. pensa, pra além disso, eu era, tipo assim, a pioneira daquele movimento. Então, de infantil ainda, infantil, né? de Que tem pregadores outro mirins, negócio. os maiores do Uhum. Brasil. Então, assim, gata... Um beijo, Pastor Mirim. Foi um... um beijo. Será que eu mando um beijo? Acho que não, viu? Acho melhor não. O que me fizeram passar. E aí, gente, foi um reboliço, assim. Uhum. Mas até eu me libertar, eu acho que foram anos, assim. E aí o Uhum. meu reencontro com a música veio através da arte drag, assim. Jura? Quando eu encontrei a Tudo. Pablo, Uhum. depois que eu saí da igreja, né? Uhum. Comecei a minha trajetória na moda, porque mesmo na igreja eu sempre fui uma bicha fashion e sempre gostei, né? Uhum. De montar meus próprios looks. Eu que montava os looks da minha mãe, da minha avó. E elas não preto, desconfiavam. E elas nunca... como Você que escolhia as falavam? saias, você escolhia os vestidos. É metrosexual esse menino. É um homem que se cuida, É um homem sabe? vaidoso. Não Acontece, tem nada tudo de certo. errado. Ele é metrosexual. Eu juro. E enquanto isso era válido, Aham. eu usei esse discurso, né? Mas, enfim, saí
Me descobri. Tipo, mesmo dentro da igreja, eu sempre consumia a referência das divas pop, que eu amo. Tipo assim, eu lembro que eu cantava na igreja, eu viajava, mas eu escutava Lady Gaga escondido. Eu escutava a Rihanna. Eu tenho, tipo, lembrança de estar, tipo, num acampamento de jovens, escutando Disturbia com o filho Meu da Deus. pastora, escondido aí. Ele também era bi. Escondida no banheiro, Escondida, com assim, fone ó. de ouvido de... Disturbia! E, tipo assim, eu juro, iconic. E basicamente isso, né? Comecei a fazer meus próprios stylings, né? Na época isso não era styling, era, enfim, vestir looks. E aí tirava foto na internet e aí a galera começou a se interessar. Através disso fiquei amiga da Pablo, Bafo. de vários outros artistas da época, da galera drag, Bianca Della Fancy. Chique. E aí Ninguém comecei- que presta, então. Alô. Ninguém que presta. E aí comecei a produzir looks, né? Eu trabalhava no Brás com a minha mãe, numa fábrica de roupas de academia. E era na Rua Jolie, né? A Rua Jolie é onde vende tecido, pencas E lá. pedraria da boa amor? é na Jolie, amor. Tecido baratinho é na Jolie. É na Jolie. Um entendeu? beijo, Jolie. Pelúcia é na Jolie. Caderno é da Jolie. É amor. E aí, amiga, foi basicamente isso, entendeu? Comecei a pegar um macete, entendeu? Tinha contato com as costureiras da loja que eu trabalhava e falava, pô, eu lembro que eu era muito fascinada por Tumblr, então as refs que eu consumia era muito refs que não tinha no Brasil. Que era aqueles casacos de pelo, que era, Sim, que era roupa com tule. Gente, tipo Sim. assim, hoje se você vai na 25 de março, você encontra isso a rodo. Mas antigamente não Você tinha. foi a pioneira, meu amor. Amiga, pode pesquisar, eu fui a pioneira. Ela foi a pioneira, Em querida. 2014 já tava lacrando, meu amor. Chique. E aí, amiga, eu comecei a fazer looks pra mim. E paralelo a isso, comecei a fazer look pras gatas. E oferecer, tipo assim. A Paula, a gente era amiga de internet. E aí comecei a falar, e amiga, precisa de roupa? Tô fazendo tais coisas, se você quiser eu te envio. Que bafo. E aí comecei a enviar coisas pra Pablo. E quando a bicha estourou, tipo, na época de Open Bar, acho que na época de Todo Dia, Open Bar foi o primeiro álbum EP dela, né? Que foi onde mais Acho que teve visibilidade, foi. com o Macacão Nude, enfim. Naquela época, comecei a mandar vários lookinhos pra Pablo, a bicha começou a usar, e aí, gata, bombou. Bafo. E foi assim que eu comecei, né? Uhum. Mas aí tiveram uns BOs, parei um pouco com a moda, e aí vi a possibilidade de fazer música, tipo assim. Eu tinha esse desejo guardado em mim, né? Uhum. Porque eu achava que não seria possível até ver a Pablo, né? Uhum. Como que uma bicha vai cantar? Pois é. A gente não tinha referência de quem fazia isso no Uhum. Brasil. Então, por eu ser amiga da Pablo e ver aquilo se concretizar, então Uhum. foi uma possibilidade pra mim. E aí, encontrei amigas na época que produziam músicas, pedi ajuda, Uhum. e aí eu lembro que eu tava no trem tomando corote. Indo pro rolê. É de um extremo pro outro, Peguei né? um Do bloco de pastor nó. Mirim até a bicha fashion bebendo corote. Bebendo corote no trem, eu lembro que eu anotei, tipo assim, uma ideia de letra. E já tava nesse movimento, né, de procurar quem tava fazendo som na época lá, que produzia música. E aí cheguei pro amigo meu, Marcos, falei, Marcos, quero muito fazer música e tal, mas eu não sei o que fazer. Mas escrevi umas letras, aí ele me manda aí. E aí eu mandei na batida, que foi a primeira música. Aham. Ele foi, pegou a ideia, produziu um beat, contou pra mim, e aí quando ele mandou eu falei, vixe, não gostei não, acho que não era Chama isso. bosta. Aí ele, obrigado, espera aí que eu vou viu? mandar Deixa pra você lá. cantando. E aí, amiga, ele mandou cantando a letra que eu tinha escrito em cima da batida que ele produziu. E aí, gata, o resto é história, assim, foi meio que despretensiosa, mas eu já queria fazer aquilo, né? E Sim. Você não foi se começou então encaixando. pensando, eu vou começar a fazer essa música, vou ser cantora famosa, vou começar a trabalhar não, era tipo assim, era mais alimentando o desejo da minha disso. Uhum. criança, entendeu? Que tinha um Sim. desejo, entendeu? Tipo, Sentia eu não perdi falta, a minha né? voz, eu ainda tinha a voz, entendeu? Uhum. Então eu ficava, meu Deus, tipo assim, eu cresci cantando. A única coisa que eu imaginava que eu fosse fazer quando eu crescesse era a música, né? Uhum. Então pra mim foi meio doloroso ter que se afastar desse rolê por conta, enfim, de toda a negação que eu sofri, de todo... Uhum. de todas as paranoias também que me cercaram nesse processo. E aí, pô, quando eu vi que era possível, Uhum. mano, tudo virou, a chave foi incrível, amiga. E fez sucesso na batida e você continuou fazendo. Não, a Pablo me chamou pra cantar no trio dela, na Tudo. parada LGBT. Uhum. Depois emendou o Carnaval Icônico da Glória, que, tipo assim, todo mundo foi quase esmagado. Eu também tava lá cantando a convite dela, então meio que foi um mutirão, Você né? cantando e vendo as pessoas se pisoteando uma outra. Meu Deus! E foi só acontecendo, né? E Tudo. aí, após isso, lancei meu primeiro EP também, tipo assim. Sempre nesse movimento de procurar os artistas locais que estavam fazendo as coisas na cena, que se identificavam comigo, né?
E aí, foi natural, assim. Uhum, e é bem bom Foi essa... algo que eu fui atrás, mas, tipo, que eu não forcei, sabe? Só Sim. foi tomando caminho Uhum. e enxergando. E com a moda também foi a mesma coisa, assim. Uhum. Comecei a fazer, as pessoas gostaram, se identificaram. E aí eu falei, eu acho que eu posso, né, projetar essa minha imagem e criar em outras pessoas, assim. Uhum. E aí foi rolando e hoje é uma das minhas profissões também, Que além da música. É uma força da comunidade LGBT que a gente tem, de certa forma. Porque a gente acaba se conectando em festa e conversando por conta disso. E de uma forma ou de outra, tipo... Não tem aquela sua amiga que tem uns looks? Vamos fazer com ela. É, Porque, tipo, vários artistas E aquela independentes bicha que não que têm tava dinheiro. na boate semana passada com um look icônico. E, tipo assim, era muito isso, entendeu? Uhum. O meu look era a montação que chegava e todas ficavam de olho. E aí depois vinham atrás. Uhum. E aí, gata, eu não fui boba também. Tem Comecei que a lacrar e aproveitar. lucrar, exatamente. Aham. Que acho que a gente perdeu um pouco dessa cultura de... É porque tinha uma cultura de boate, cultura de festa antigamente, que era um lugar muito de networking da comunidade também, né? Hoje em dia as bichas só se reúnem pra fazer Pois é. confusão. Fazer confusão pra não dizer outra coisa. Pra não falar palavrinhas que a Eliana diria não, entendeu? Com os dedinhos dela. Mas antigamente tinha isso de você conhecer a pessoa vira amiga de boate. Era muito, amiga, era muito Uhum. assim, entendeu? Era a oportunidade que a gente tinha, entendeu? Uhum. Era o seu look, a sua vida ali, entendeu? E era seu portfólio, a gente era o nosso portfólio ambulante, assim. Uhum. E Então uma eu ia vi levantando muito a nesse outra. movimento, assim, tipo... Uhum. Eu lembro que antes de fazer drag, eu ia muito assistir as drags, assim. Uhum. Eu vi Duda Dolo Russo no começo, eu vi... Tadinha! Oh, que Ela dó. já morreu, né? Mas eu lembro, gente, de ver todas, assim, no começo. Glória. Antes sabe? dela cantar ainda. Antes É de que ela se cantar, montava e que não ela se cantava. que ela se montava e ia dar volta, assim, tipo, Sim. ela, Sasha, a Duda causando. Sim, é verdade. E eu lembro que eu era, tipo assim, a gayzinha que tava lá vendo elas divas, tipo assim. Uhum. E. Gata, hoje em dia eu estou no meio delas também, fazendo o É meu. sobre. Então isso é muito legal pra mim. Porque eu lembro delas no Facebook, que eu não tava aqui em São Paulo. Aí eu vi essas bichas nas festas em São Paulo, eu ficava, ai, queria estar lá, queria dar oi pras pessoas. Amiga, era o bafo. Era o Assim, fervo. não tinha. Eu acho que quem viveu essa era foram poucas, tá, meu amor? Foram poucas, e não... elas Só não restou as existem mais. Matusaléns hoje em dia. A Malona falou uma coisa que, tipo, drag, coisa de artista, é tipo uma dança das cadeiras, assim. É tipo, sobra quem fica de pé ainda, sabe? Quem aguenta o tranco, né? Que são poucas que aguentam, Pois né? é, porque trabalhar com arte, Com a trabalhar, ser artista noite, independente é muito trabalhar. difícil. Uhum. É babado. Uhum. Mas estamos conseguindo, né? Tamo conseguindo, graças a Deus. Tamo aí, tamo vivo, tamo nos alimentando por enquanto. É sobre. Mas como que foi pra você trabalhar na noite, assim? Você falou que foi meio... É babado. Você teve algumas experiências negativas? Eu acho que é mais a falta de valorização, né? Tipo assim, Uhum. a gente tá ali, jogar a nossa Uhum. energia, entregar o trabalho e, tipo, isso não ser correspondido Uhum. financeiramente, entendeu? Muito close, pouco reconhecimento, então acho que isso acaba desanimando, né? Sim. Mas, pô, me divertia muito, né? Sim. Quando a gente é jovem, a gente não tem nada Pois a é, perder e a gente uhum. precisa realmente também criar esse nome, assim. Pô, a gente vai jogando as oportunidades, assim. Sim. tem que Muitas coisas legais aproveitar. aconteceram, outras não tão legais, mas Uhum. eu acho que foi tudo um aprendizado pra mim, assim. Mas até hoje, tipo, faço DJ sets, Uhum. quando é uma coisa que é interessante pra mim. Mas pra mim hoje é mais legal mesmo fazer esses trabalhos na noite, quando envolve a minha música, assim, Uhum. que é muito mais legal e eu consigo entregar 100% assim, entendeu? Sim, que às vezes a gente faz uns trabalhos porque precisa de dinheiro, né? Mas tem uns trabalhos que a gente se sente preenchido. Os famosos bicos, né, gente? Os Tipo bicos. assim, A gente é biqueta, né? Precisando, a gente vai lá, amiga, e se joga, mas assim. A gente faz umas biquetas de vez em quando. Biqueta, boquete. A gente vai fazendo tudo, meu amor. Mas eu vi uma entrevista sua que você falou que realmente tem uma certa desvalorização do trabalho alternativo, LGBT, de pessoas trans também. Você sente que ainda tem muito essa desvalorização? Com certeza, né? Falando no contexto América Latina, né? Uhum. A gente, tipo assim, a gente não é visto ainda, né? Uhum. Como artista. A gente ainda coloca a gente nessa categoria sub. Então, no contexto brasileiro, sendo travesti, né? A gente já sabe que o país, o Brasil é o país que mais mata a população trans. Então, falando em possibilidade de trabalho, gente, é muito mais escasso ainda, entendeu? Uhum. Porque nós somos uma bolha muito Uhum. pequena
perto de uma grande maioria, entendeu? Que Sim, ainda chegar no mainstream é um pouco difícil. sucateada, Né? tipo assim, né? A gente vê que a maioria das gatas ainda estão na prostituição e, tipo assim, Uhum. arte, viver de arte, tipo, é meio que um sonho pra elas. Se você chega numa travesti que tem essa vivência, enfim, da prostituição, das ruas, e propõe pra ela e larga tudo e vem viver de arte. Eu vou falar, mano, você tá louco, eu vou passar fome. Porque esse é o contexto da arte para travestis brasileiras. Sim, E, tipo, até pra gente cis, branca, não é fácil viver de É, arte. Não e sei aí se se você tu tenha é- muitos contatos. Aí você vai colocando, mas se tu é preta, travesti, tudo mais. é periférico, se tu é gorda, se tu é alternativa, meu amor, você faz um Uhum. som mais distante do que as pessoas estão Acostumado, acostumadas, né? uhum. Que elas querem ouvir. Hoje em dia a gente sabe que, tipo, é tudo pensado em massas, né? Então, Uhum. quanto mais você foge, é mais Sim. profundo. Então, às vezes eu fico, gente, será que eu tô passando por essa desvalorização porque eu sou travesti, porque eu sou periférica, porque eu sou do underground, mas Uhum. são muitas complexidades, né? Sim. Mas, tipo assim, é babado, amiga. A gente tava conversando sobre isso, tipo, às vezes essa falta de valorização dá uma desmotivada, que às vezes você pensa, será que sou eu o problema? Será que eu tenho que mudar meu trabalho? É foda. Exatamente. É. Uhum. Mas acho que a gente entra nesse buraco aí, fica, né? Uhum. Porque não é a gente o problema, né? É a estrutura Uhum. mesmo da indústria e como funciona, assim. Uhum. E hoje em dia eu tento muito me policiar, assim, nesses pensamentos de não ficar Uhum. me comparando. Porque, gata, se você for se comparar e ver com quem você está se comparando, você vai ver que, tipo, é dinheiro que faz as coisas acontecerem, entendeu? Uhum. O que faz a investidor, máquina uhum. acontecer, o que faz os streams chegarem, enfim, o trabalho chegar em mais gente é sempre dinheiro. Então, Uhum. a gente que tá nessa margem, né, Uhum. é muito mais complexo, assim. É difícil. Mas é isso, mas eu amo o que eu faço, assim. Uhum. Mas a vida também fez momentos felizes e tal. Tô feliz. Tem coisas tristes e coisas felizes, assim como todas. Mas você acha que tá tendo uma abertura um pouco maior? Porque antes eu tinha a impressão que o cenário musical LGBT tava um pouco, tipo, tem essas pessoas LGBTs e não tem mais espaço pra ninguém, sabe? Eu sentia que tava, tipo, tem a Pablo, tem a Glória, aí talvez uma Lia Clark, uma Kaya Conk, etc. Não tinha muito espaço pra outras pessoas. Mas agora parece que tá tendo um espaço pra travestis, com as irmãs de pau, e mais espaço, quer dizer, já tinha espaço antes com Linda Quebrada, com Lineker, Aham. etc. Mas esse espaço mais eletrônico, mais alterno, você acha que tá tendo mais espaço? Tem a Kate da Voz. Total, eu Uhum. amo. Eu acho que a música eletrônica, né, ela é muito Uhum. responsável por isso, assim. Se a gente também for pesquisar a base da música eletrônica, Com certeza. ela é totalmente trans, travesti. Então, Uhum. gente, nada mais do que justo do que esse lugar abrir as portas pra gente, né? Uhum. Mas eu acho que falta muito ainda, Uhum. Dakota. Porque se a gente for comparar o número de artistas LGBTs em evidência com o número de, por exemplo, cantores sertanejos, Nossa. é Uhum. muito pouco, entendeu? Então, tipo assim, eu não acho que ainda tá equiparado, por exemplo, Não, a de gente forma alguma. achar que meio que já tá bom de travestis. Gente, Uhum. por mim que tenham 1000 travestis cantoras, Sim. que tenham 5.000 drag queens. Porque se a gente for olhar a quantidade de artistas héteros, entendeu? Uhum. Que a gente tem na indústria, que eles estão faturando, é muita gente. A gente realmente, tipo assim, é minoria, entendeu? Uhum. E aí, quando você entra, por exemplo, nesses lugares, gravadoras, distribuidoras e tudo, e você vê essa segregação, gente, nós somos formiguinhas Uhum. perto disso. Mesmo a gente achando que a gente ainda tá crescendo e evoluindo, entendeu? Uhum. Mas eu acho que isso pode mudar, assim, com o tempo, Uhum. assim. É um trabalho de formiguinha, assim. Já melhorou muito. Eu Uhum. espero que daqui a 10 anos tenham muito mais Kate da Voz, tenham muito mais Mia, muito Uhum. mais irmãs por aí. Mas eu acho que é um trabalho que está sendo construído agora, assim. Sim, a gente tá vendo É. o começo de uma coisa maior no futuro. né? Acho que é o começo de uma grande revolução. Uhum. Tem a Lineker aí que, tipo assim, ela eu acho que também é a Uhum. cabeça desse movimento, assim, Sim. de pegar a imagem das pessoas trans, né, e colocar nesse lugar, assim, artístico mesmo, das pessoas pararem e falar, olha, realmente o que ela tá falando, né, Uhum. tem sentido, entendeu? Então, pô, temos vozes, mas a gente precisa de mais, entendeu? Sim, mas é aquilo que você falou, até é tudo parte de uma indústria gigantesca, né? Porque quando a gente fala dos cantores sertanejos, é muito dinheiro envolvido. É muito dinheiro. É gente sendo E é patrocinada dinheiro que por brota todo de onde jeito. você nem sabe, amiga. A gente sabe, A agora é um gente negócio, pô. É o agronegócio. Tipo assim.
Não tem- É aí, tipo, a gente babado. não tem esse mesmo. Porque por mais que a gente, sei lá, entre numa gravadora, não vai ter esse tipo não de. vai ter fazenda de stream pra Não- travestis, meu amor. Uhum. Não vai ter fazenda de stream pra cantor LGBT. Não vai ter fazenda de stream pra um homem gay cantando, entendeu? Uhum. É muito complexo, gente, entendeu? Muito difícil. É uma tiração assim sem fim. Então, assim, quem resiste e quem consegue ter algum destaque perante isso, assim, eu acho que, tipo assim, todos já somos vitoriosos, entendeu? Uhum. Com 1000 streams, com 1 milhão de streams, entendeu? Porque a gente vai contra esse fluxo, entendeu? Que é Sim. o fluxo da onde a galera tá injetando muito dinheiro. Uhum. E aí o povo fala, ai, eu escuto fulaninha porque eu gosto. Não, meu amor. Porque é toda uma indústria que gira em torno daquilo, Sim. de fazer o movimento pra você ouvir, entendeu? Sim, pra chegar até você, porque tem muito artista LGBT que É. as pessoas não conhecem, porque não É. chegou até elas, né? Exatamente. Então. E é Mas a vida babado. também é feita de momentos felizes. A vida é momentos felizes. A vida não é só tiração, né? Tipo assim. Acho que a arte Claro. também proporciona muito isso, assim. Uhum. Então fala pra mim, que eu queria saber das conquistas que você já conseguiu fazer parceria com muita gente foda, com muita gente grande, muita música legal. Das conquistas que você já teve na vida, qual que você mais gosta, assim, que você mais celebra? Eu acho que uma das mais legais que eu tive foi ser o ato de abertura da Charli XX. Nas duas Foi últimas tudo, vezes tudo, que ela veio pro Brasil, assim. Então, poxa, pra mim foi total full cycle, assim, porque, como eu falei, eu era a pessoa que consumia muito essas redes sociais, onde essas artistas praticamente nasceram, né? Então, Uhum. pra mim, ter esse contato com a Charli e ela ter vindo até mim, então foi Ela que foi mais... até você. Ela me mandou uma DM. Eu tava Como que foi isso? Amiga, eu tava me arrumando pra ir pro Uhum. Primavera Sound 2022. E aí recebi uma DM da Charli XX. Oi, você gostaria de abrir meu show? Solo semana que vem? Em português ou inglês? Em inglês, né? Chique. Não, se ela fosse decolonial, assim, eu vou respeitar a Decolonial. linguagem da artista, vou mandar em português. Aí eu Pois é, e aí, amiga, eu tava no banho, tava pelada, né? Eu lembro que meu namorado que pegou o celular e gritou: Meu Deus, a Charli te mandou mensagem. Eu, o quê? Não, não. E aí eu comecei a chorar e me tremer. Passada. E aí, amiga, a Charli me convidou pra abrir o show dela, entendeu? E aí eu lembro que falei, claro que sim, seria um sonho. Ela foi e pediu, tem seu Ela falou, WhatsApp? então, a gente não tem cachê, porque é um rolê mais independente. Não, a Charli me pagou, gente. Imagina o Charli XX mandou mensagem, aí é uma coisa mais parceria e tal. Eu te jura? marco num post. Vem fazendo a collab, amiga, no amor. Vem fazendo no amor. Inclusive me empresta um óculos. Eu juro. Mas foi chocante, a Charli me mandou DM, Que e aí tudo. eu aceitei. E eu lembro que na época eu tava sozinha em questão de produção. Uhum. Eu mesma lidei ali, tipo, liguei meu Google Tradutor e Meu fui Deus. fechando com a empresária dela Passada. pra fazer o ato de abertura, assim. E foi chocante, né? Paralelo a isso também, na época eu já tava construindo meu primeiro álbum com Cyber Uhum. Kills. Então, eu falei, gente, é agora. Tudo. Deus abriu as portas e nós vamos entrar. E aí puxei todo Chique. mundo, entendeu? Amém. Puxei... Ô, Glória. Ô, Glória! Se Deus odeia travestis, por que a gente continua Por que vencendo? eu tô vencendo, hein? Eita, Glória! Sapatinho de fogo. Eu juro, amiga. E aí chamei o Cyber Kills pra produzir o show comigo, levei o Uhum. Fuso, levei todo mundo que já faziam as coisas comigo, Uhum. né? E aí foi chocante. E aí teve a segunda vez que ela veio. Eu Uhum. falei, meu Deus, pode um raio cair 2 vezes no mesmo lugar? E ele caiu. E ela aí- chamou de novo? Ela me chamou. Eu lembro que eu tava no set Que com tudo! Eu tava no set com as Irmãs de Pau fazendo o clipe de sexo do Carlos do Complexo. Aham. E aí chegou um e-mail da empresária dela. Mia, vamos estar no Brasil e a Charli gostaria muito que você ficasse com ela na cabine durante o DJ set dela. Eu, o quê? Passada. Você topa? Eu, claro que eu topo. Passou um tempinho ela. Uhum. A Charli perguntou se você não gostaria de tocar. Claro que eu topo. E aí eu topei de novo. E aí eu lembro que eles perguntaram pra mim, né, se eu também tinha a galera da cena do Brasil pra indicar. Uhum. Puxei novamente meus amigos que já tinham feito o primeiro ato comigo. E aí, Uhum. amiga, é história que eu digo pra mim que tipo, é cena de um filme, assim mesmo. Gente, é muito chique. E você chegou a dar um rolezinho com ela? Sim, no primeiro show Uhum. não consegui tanto aproveitar o after dela, né, que foi depois Uhum. do Clube Shy, mas consegui ter um momento com ela, Uhum. de falar, agradecer. E na segunda vez que ela teve, tipo, a gente ficou super amigas, backstage, tomando drink, Chique. conversando. Ensinei ela a falar puta.
Só ensinamentos importantes na nossa cultura. Amiga, Thank tava you. só eu, a Charlie e a equipe dela, né? Todos os gringos. E eu lembro que tinha uma pessoa brasileira lá que era responsável por meio que Comunicação. enfim, comunicar. E aí eu lembro de pedir ajuda pra bicha. A bicha não me ajudou. E eu falei, meu Deus, eu tô aqui com a Charlie, tô bêbada, preciso agradecer ela. Eu lembro que eu abri o meu Google Tradutor, escrevi ali mais ou menos o que eu queria falar, decorei e chamei ela de canto e comecei a conversar com ela, assim. E aí, tipo, ela foi super receptiva, conversamos, falei Fofa. quanto tinha mudado, né, a percepção da galera aqui em relação ao meu trabalho, com o apoio dela, né? Porque quando eu comecei a fazer a minha música, era uma coisa que eu escutava, assim. Mia, você é muito a filha da Charlie e tal. Tipo assim, claro que sim. Mas aí, né, tipo, quando chega artista mesmo, que a gente reverencia, que a gente tem como ídolo mesmo, assim, foi meio chocante. E aí ela foi super fofa, a gente tomou drink, tirou fotos, e a gente Fofo. curtiu e foi iconic. Iconic. E essa foi uma das minhas conquistas, assim, mais chiques, assim. Difícil superar. Mas também abri ano passado a turnê Dash Nicole. Bafo! Em Ama São Paulo, no Chico. Rio, com ela também, Bafo. super, assim, super fofa, querida. A gente tinha alguns amigos em comum, assim, né? Tipo, Mentira. eu juro, os Passada. gringos vêm pro Brasil e a gente acaba dando rolê. E aí, quem é você? Ah, eu sou o stylist da Nicole. E, tipo assim, coisas casuais que Nossa, acontecem. eu preciso colar só mais na Zig. em São Eu preciso Paulo. colar mais na Zig. Cola, amiga, Vou no fazer Zig uns School, contatos. que você vai encontrar as pessoas certas. Se Um você- beijo, Rafa Maia. E aí, eu juro, foi também muito chique, assim, estar com ela. A recepção, né, a forma que os fãs dela me abraçaram, assim, foi muito chique. E pra mim foi top conquistas. Mas, são várias conquistas ao longo dos anos, assim. Também consegui estrear o meu show no Sesc, foi muito legal pra mim. Qual assim. Sesc? Sesc Santo Amaro, Amo. foi emergência com o meu primeiro álbum, então, tipo assim, eu cresci numa realidade que até ir no Sesc pra mim era uma coisa meio distante, né? Porque onde eu moro onde eu morava, né? Que é Itaim Paulista, é tipo longe de tudo. Itaim Paulista é o último bairro da Zona Leste, extremo leste de São Paulo. É o extremo Pra chegar leste. até aqui é tipo 1h30, amiga, de transporte É público. tão no leste que na hora que você passa de lá já virou oeste de novo. É, amiga, se você. Se tu passa mais um pouquinho, você vai pra Mogi, caiu, depois já tá em Bertioga. Suzano. Pra aquele lado, amiga. É tipo assim, so far away. E aí, meu, tá no Sesc, pra mim foi um gol, assim, muito chique também. E aí teve Mamba, enfim, teve. Deixa eu ver o que teve. Ai, mano, teve tanta coisa. Carreira, É que se né, a meu gente amor? for Carreira, catalogando, conquista. né? São muitas coisas que vão acontecendo assim. E é tão natural que as coisas vão acontecendo às vezes e a gente não tem dimensão, né? Mas quando eu paro pra pensar. Mas é bom ter esse tempo pra celebrar também, que eu acho que às vezes quando a gente vem de um lugar que a gente não acha que vai conquistar muita coisa, vai uma coisa atrás da outra, e você só vai, tipo, agora a próxima, agora a automático, próxima, agora a próxima. Mas é que quando tu para, é isso. Aí tem um tempinho pra celebrar. Mas acho que isso que me dá força também, quando bate a bad, né? Sim. Porque também tem esses dias de quando a gente. Acho que a gente não é o suficiente bom, mas aí você vai e fala, bicho, olha o tanto de coisa que você já fez, entendeu? Pois é. Olha onde seu trabalho chegou. Então, meio que valida, né? Com certeza. Dá uma validada no nosso corre, assim. Sim, que se fosse E é muito bosta, chique. fosse pouca bosta, eu não teria conquistado nada. Meu amor, bateu na Charlie XX, tem que respeitar. A Brett original, A que era a Brett Brett antes de todo mundo ser Brett. A Brett number one. Brett number one. Eu amo. Tudo, chique, chique. Chique, chique Bahia. Mas, desculpa, tá com o TDAH. Amo. Mas você fez várias collabs com várias pessoas muito fodas também. Você fez collab com a Urias, você fez collab com o Kate da Voz. Aham. Fala pra gente dessas collabs. Eu amo fazer collabs, né? Mas, gente, eu também não sei nem muito o que falar, né? Eu sou muito cara de pau, né? Eu acho que, tipo assim, Você chega assim boa nos parte DM e fala, dessas oi, minhas, amor. boa parte das minhas conquistas é realmente eu indo ali, indo atrás e propondo. Claro que Urias, Kate da Voz, Lia Clark, todas a gente já tem esse feedback de todas começarem no rolê há muito tempo, assim, se conectar. Mas foi exatamente isso, na cara de pau. Eu lembro que o convite pra Urias surgiu nesse primeiro show que eu abri pra Charlie. Ela chegou lá com a Pablo, parabenizou, e aí como que foi? Foi babado, né? Eu falei, foi, amiga, foi incrível. Eu falei, então, vamos se juntar, vamos fazer alguma coisa. Amo. Vamos apoiar ela, vamos. E aí eu fui e falei, e aí, gata?
Chique. Você falou que ia chegar junto, então vamos chegar. Vamos colaborar. Você prometeu. Você disse que ia chegar junto. Cadê? Gente, nunca prometa uma coisa pra minha bad girl. Se você prometeu, amor, eu vou cobrar e você vai fazer acontecer. E fica a dica, se alguém prometeu alguma coisa pra você, você cobra, viu? Você Cobra, gente, entendeu? Pode ser que funcione. A pessoa poderia não ter falado nada, mas ela optou falar que sim, então, Exato. amor, E você pode também ameaçar a pessoa e falar: você prometeu que ia fazer um negócio comigo, não fez. Eu vou te expor como uma mentirosa. Você vai entrar no estúdio e vai gravar assim. Mentira. Não foi assim. Mas eu acho que era o momento, né, que tinha que acontecer, assim. Uhum. Eu lembro que quando a Uri começou a lançar a música, paralela a isso, a galera que já tinha feito o meu primeiro clipe também já tinha contato com ela, era a galera de Uberlândia. Uhum. Então a gente já tava muito conectado ali, né? Eu lembro que a Urias, inclusive, teve uma cena do meu primeiro clipe que ela participava. Que bafo. Só não entrou porque foi filmado da forma errada. E aí caiu, gente. Acontece. Mas eu juro pra vocês que a Urias estava no clipe de Na Batida, entendeu? Dando close Ela lá. tá nos créditos. Em memória. Mas eu juro, foi incrível colaborar com a Urias, Uhum. né? Pra além de tudo, tipo, ela é uma super referência no trabalho dela. Uhum. Então, quando eu tive a oportunidade, a gente tá fazendo a música com o Carlos do Complexo. Uhum. E a gente já tinha essa brecha, né? Tanto eu quanto ele, a gente já tinha falado sobre uma possível collab com ela. Uhum. Eu E só você fez linkei. bastante música com Carlos Complexo, né? Eu fiz Fórmula Uhum. e fiz Motor, na verdade. É a minha Uhum. última que eu lancei agora. Bafo, inclusive amo. Esses dias. Amei Motor. Amo. Tudo. Chique. E o remix também. Amo, da Clementão. Sim. Lá diva, lá maior. Um beijo, Clementão, que me deu contato do advogado dela pra eu recuperar minhas malas. Olha. Amo, lá maior. É a maior, gente. Gente, amo demais. E aí, amiga, foi natural, né? Uhum. Eu lembro que eu tava a caminho do centro, como todas as vezes. Ouvindo o beat, tive a ideia e falei pra ela. Eu já tinha enviado uma música, na real, uma demo pra ela antes, pensando que seria collab, mas aí, enfim, surgiu a oportunidade de fazer essa com o Carlos, e aí, quando eu escrevi, eu falei, não, essa é a música. Amiga, cancela aquela música que eu te mandei, e agora presta atenção nessa. E ela falou, ai, realmente, acho que essa faz... aqui é melhor, obrigado. Acho que essa faz mais sentido. E aí foi tudo. A gente armou, colei no estúdio pra gravar com ela, com o Gork. Uhum. Também foi, tipo assim, uma super experiência pra mim. Eu tava, tipo, Sim, o Gork é icônico, amiga, né? eu tava me Porra. tremendo toda. Com e aí eu razão. lembro de estar muito nervosa. E ela falou, você não queria? Agora você vai entregar. Ela falou isso mesmo. Aham, então já me... Você não queria? Agora você vai mostrar que você é Ficou boa. no meu WhatsApp falando quero collab. Aham. Chega aqui, vai cagar Você no não maiô. você não é a boa? Você não é. Agora você vai lacrar. E foi, babado. E eu lembro que ela gravou a parte dela lá no Gork. Uhum. Depois ela teve que viajar e eu fiquei lá com o Gork, sendo instruída por ele. E assim, gata, espremendo o suco da laranja, assim. Passada. E nasceu o hit Fórmula, né? Fórmula é um Chique. hit, assim, muito chique. Acho que me projetou pro lugar que eu mais almejo, assim, que é Uhum. esse lugar da música alternativa eletrônica. Uhum. Mas e que latina, tem que tem esse canto latina, latino. tem um pouquinho de pop também no meio. E que tem pop que tem tudo, na real, né? Uhum. Tipo, tem a batida eletrônica, Uhum. tem a parte que eu mostro mais a minha potência vocal, então, Uhum. tipo, foi muito chique. Por favor, fala de Rave das Bonecas, que são músicas que eu mais adoro, que é a Lia, amo a Lia e Kate da Voz, todo mundo sabe que eu sou muito cadelinha delas também. Rave de Boneca, acho que foi, se eu não me engano, a segunda música do álbum que eu vou lançar, Uhum. que eu fiz. Eu fiz ela, na verdade, já tava com a emergência pronto. E aí eu lembro que eu tava na casa do Gabriel, do Cyberkills, Uhum. como a gente sempre fazia, né, de se reunir pra ficar produzindo música. E aí eu Uhum. lembro que a gente foi e produziu a ideia. E aí ficou guardada, assim, Uhum. durante, amiga, quase... Foram 2 anos com essa música guardada. Uhum. 2 anos com a música guardada? 2 anos com a música guardada, assim. Uhum. Porque queria muito lançar, mas eu já ia trabalhar a emergência. Uhum. E ainda não sabia o que ia ser o próximo álbum, mas eu Uhum. sabia que eu tinha um hit ali guardado. E aí, convidar a Kate e a Lia foi mesmo durante o meio do processo, que Uhum. quando a música já tava mais encaminhada, que a gente pensou em quem seria legal de chamar, né? Uhum. Tipo, esse meu álbum é muito sobre música eletrônica, sobre Uhum. funk, sobre esse cante latino, essa energia travesti. E aí eu falei, gente, energia travesti da música eletrônica que tá arrasando é a Kate, tipo assim, Uhum. somos muito amigas, a gente já tinha colaborado antes em um remix dela, Hate no Peito Remix, Ah, comigo, sim, verdade. que eu amo, Uhum. mas a gente sempre ficava falando, amiga, tem que vir uma música, né, autoral nossa, 100%. Uhum. E aí foi Rave de Boneca. Com a Lia também, tipo assim, gente, a Lia também foi uma das que me apoiou bastante no Uhum. começo. A Lia é um amor de E pessoa, gente. A Lia, pra mim, tipo, uma das maiores divas, né?
do Sim. funk. Ela é pioneira Do dos funk. drags funkeiros. Do Pioneer. funk, assim. E aí, quando eu tive o sim da linha, eu falei, gente, é isso, meu amor. Comigo ninguém pode. E Não aí tem pra elas ninguém, foram super querida. fechamentos, super solistas. Uhum. E nasceu Rave de Boneca. Queria muito ter feito um clipe, né? Mas a gente Uhum. sabe como é. É dinheiro, né, menina? É caro, amiga. É muito difícil. Mas é tudo. Eu amo Rave de Uhum. Boneca, assim. Eu sempre procuro colaborar com amigas mesmo, assim, Uhum. que eu tenho afinidade, assim. Sim, porque eu acho que o processo artístico não funciona quando é forçado, né? É, não dá não. certo quando, tipo... Eu tenho que me ver em você e você tem que se ver em mim. Uhum, Então, tem eu que ter acho uma que conversa, né? tem que ter a ver também, né? Uhum. E aí, E a querendo música é ou muito não, tocante. Eu quase perfumei ela no Happy Birthday, acredita? Sério? Ia Te ser juro, eu tudo. tava em dúvida se eu fazia o Bottega, só que aí eu fiquei... Piercing no umbigo. Ela é tudo, amiga. Dá uma energia. Mas é isso, é conexões, né? Tipo assim, que a gente vai criando ao longo de uma trajetória, assim. Eu acho Uhum. que não faria sentido também eu chegar sem bagagem nenhuma e, enfim, propor feat pra essas pessoas que Sim. são tão... Eu tive que lutar atrás disso, né? Eu tive que ir mostrando o Uhum. meu trabalho e a consistência dele pra chegar nesses lugares, assim. Então, E parabéns, inclusive, que seu Ah. trabalho é de qualidade real, obrigada, oficial. amiga. De verdade. Parabéns mesmo, você merece muito mais, inclusive. O que você tem, você merece muito mais reconhecimento. Nós todas merecemos, gente. Nós todos, por favor, me reconhece também. E eu vou ter o que eu mereço, eu tenho certeza. Vai sim, e você vai lançar um novo álbum. Exatamente. E fala desse álbum, quando que vai ser esse lançamento? Será que temos uma notícia bombástica? Mês que vem. Mês que vem já? Mês que vem. Qual que é o nome do álbum? Vou falar em primeira mão, então. aqui. Em first hand. Vai até tomar um gole d'água. Em first hand. Meu segundo álbum de estúdio, gente, Uhum. se chama Mucho Sexy. Muito sexy. Sim. Tudo. E é um álbum de música eletrônica, Uhum. alternativa. Mas é um pop underground, né? Tipo, Uhum. é bem nesse movimento do que a gente tá ouvindo no Brasil. Uhum. E tô muito animada por ele. É um álbum que eu já tô fazendo há 1 ano e meio. Uhum. Agora, né? Que ele tá fechando nesse ciclo de mixagem, finalização. Uhum. E o que eu posso dizer sobre ele? Vão ter collabs icônicas, né? Já começou com muitas Chique. collabs, né? Uhum. A gente começou agora com Rave de Boneca, feat. Lia Clark, Cyberkills, Kate da Voz. O segundo foi Carlos do Complexo e Chique. Miss Nina. Miss Nina é tipo uma das maiores do reggaeton a nível mundial, assim. Quem for pesquisar, gente, por favor, vai lá ver a gata. E tem umas collabs aí que eu não posso falar muito sobre. Mas tem produtor da Charlie XX no meu novo álbum. Mentira. Que Babado. tudo. Aham, Conseguiu sim. esse contato, então já estão trabalhando juntos. Sim, temos 2 músicas com Que bafo. Umbro, que produziu I Got It, Que da tudo. Pablo. aham. Amo. Ah, eu adoro I Got It. I got it, I got it, I got it. Umbro. Hum. Ele veio pro Brasil. A gente já seguia há um tempo, né? Uhum. Desse movimento. Enfim, eu sempre fui muito antenada. E sempre Uhum. procuro me conectar com o que tá acontecendo, assim, atual, assim. Por falar, isso é muito esperta. Uhum. Sou mesmo, gente. A gente tem que estar antenada. Acho que artistas mesmo, né? A gente tem que estar ligado no que tá acontecendo. Uhum. E aí, tive essa oportunidade de me conectar com o Ru. Já fazia anos, né? E aí já tinha esse desejo. E aí eu lembro que, pós essa segunda vinda da Charlie, Uhum. que já tava mais em evidência, enfim. Uhum. Já acionei. Falei, e aí, Umbro? Colei de novo com a Charlie. E eu acho que agora a gente tem que fazer uma música, né? Chique. Você falou, oi, Charlie. Na você hora tem que eu mandei o pra ele, ele mandou WhatsApp um do... beat. Ele me mandou um beat. Na semana seguinte eu tava fazendo uma demo. Que tudo. E aí no começo do ano ele veio pro Brasil fazer Uhum. show aqui. E aí a gente conseguiu fazer uma sessão de estúdio e Bafo. produzir mais uma música. Bafo. E esteticamente, a gente vem com uma estética nova, vem com alguma coisa. What do we have? Eu acho que eu vou vir, vou oferecer o que eu tenho de melhor, né? Freak Fashion, Cunt, 2000s. você, Fagos. Fagoff, entendeu? Reina, Reina. period. Tudo. Já tô ansiosa. Mas eu queria falar, antes da gente finalizar, né? Queria falar com você sobre o rolê estético, sobre o rolê de fashion que você faz também. Que você tá trabalhando com as Irmãs de Pau atualmente. Como que tá sendo isso? Então,
atualmente, com as Irmãs de Pau, foi meio que um freelance, né, na real. Uhum. Tipo, o que eu tô fazendo com elas agora é mais essa direção imagética, né? Uhum. Desses visuais que vão acompanhar a era gambiarra chique. Uhum. Mas Que tá quando lindo, surgiu o inclusive. convite pra mim, foi, tipo assim, chocante, né? Quando surgiu o convite, o projeto já tava rolando, já tava Uhum. prestes a ser executado. E aí, como o diretor, que é o Gabi Lima, Uhum. é muito meu amigo, Uhum. mostrou, eu falei, amigo, pelo amor de Deus, isso que vocês estão fazendo é minha bad case. Como que eu não tô participando desse projeto? Uhum. E aí eu pedi, me ofereci ajuda. De cara ele falou, amiga, se você quiser jogar umas refs, apresentar Uhum. algumas coisas, a gente vai. E, amiga, na hora que eu tive a oportunidade que eu tive, assim, eu já comecei a correr atrás pra elas, assim. Bafo. E foi tudo. Foi muito chique. Foi um corre babado, porque a gente sabe como que é produzir... fazer produção de moda, né, no Brasil, assim, Uhum. também. Pra artista independente, tipo assim. Porque uma coisa é você ser a Anitta e querer ter looks icônicos. Uhum. Outra Você coisa, paga, enfim, né? exatamente. Outra coisa é você ter um budget mínimo ali pra Uhum. executar, enfim, um projeto de um álbum, que é uma coisa tão séria, né? Uhum. E aí, pô, me joguei de cara e foi lindo, assim. Não tem muito o que Uhum. falar, não. Foi confiança, né? Foi a confiança delas em mim Uhum. e eu nelas também, tipo assim. Tava no escuro, mas eu sabia que eu ia entregar algo bom, então Foi chique. foi muito chique. O look da capa do álbum, aqueles cabelos loiros também, tipo, foi chique. Eu amo, foi Bebel Realness ali. Uhum. E a gente pensou como elevar, como trazer isso ao extremo, né? Tipo, Uhum. essa estética latina, travesti e... Eu joguei muito o que eu uso, né, nelas, assim. Foi natural Ai, o que eu acho pra bonito, mim. vou botar pra ela. É isso, o que eu usaria, entendeu? Foi me Uhum. guiando mesmo nesse lugar. E eu acho que, pô, temos aí uma das capas mais icônicas do Brasil. Eu tenho certeza que daqui a uns anos, gente, se tiver livro de história sobre a travestilidade no Brasil, Uhum. nós vamos ter essas imagens lá. E eu Uhum. fico muito E a feliz assinatura minha Bad Girl. por ter colaborado nisso. Além de ter feito também clipe pra Ebony, Pensamentos Intrusivos, eu também Uhum. fiz styling. Bafo. Teve o álbum da Buda também, Púrpura, que saiu agora, esse ano também, super aclamado. Também tem dedinho meu lá. Então são processos. O clipe de Kawasaki também, Caurias. Assim. Tudo. É isso, é que as coisas vão acontecendo, a gente não vai catalogando, né? Você vai falando, vai. É um clipe Aí da surgiu Urias, ali. é um clipe da Ebony. Mas Só. quando eu paro pra ver, gente, realmente são coisas Você fez bastante coisa. que impactaram a indústria, né, amigo? Sim, você impactou muito a indústria. Tipo, tem gente que acha que não te conhece, mas já viu o seu trabalho em algum lugar, de Eu alguma adoro, eu sempre forma. falo isso, tipo assim, você pode às vezes não ter escutado a minha música, mas provavelmente já consumiu alguma coisa relacionada ao meu trabalho, que eu tenho meu dedo ali. Então, acho que é muito legal também quando as pessoas já vêm de longe e falam, olha, isso ali é a Mia, tem dedo Sim. da Mia. Então, é legal, eu acho que É legal saber que tem uma influência na indústria de alguma forma. é legal, isso. né? E é mais legal ainda ser travesti, tá nesse lugar, né? Sim. Tipo, sabe? Saber que a travesti do Itaim Paulista tá influenciando, enfim, as artistas pop Uhum. da atualidade. Então, Eu lembro no clipe de Sereia, que a Lia, ela usou um cabelo que tinha, tipo, umas bolinhas, assim, e um afrão atrás. Eu acho que a Clô falou, tipo, o seu cabelo que você usou no final do Corrida das Blogueiras tava no moodboard pra poder aí, fazer as coisas. Eu fiquei, tipo, what? gata, às vezes você tá no Sabe? moodboard e você nem sabe, das Pois é. grandonas. A Urias tava no moodboard da Cardi B. Então. Tipo assim, gente... Será que vai ter, gente, Mia Bad Girl no moodboard das grandonas? Eu acredito, amiga, na nossa Já potência. É que A você, gente já, é você já capaz. faz o moodboard de outras pessoas, praticamente, né? Se você tá fazendo styling pro pessoal, significa que você já tem a estética que o pessoal quer. É chocante. Chique. Mas é isso, eu amo meu trabalho, é desafiador, né? Tipo assim, sempre tem o ônus e o bônus, assim. A gente trabalha mais prospectando o que vai ser o futuro do que realmente, tipo assim, às vezes o acesso que dão a gente. Porque é isso, a gente, travesti, a gente sabe tirar leite de pedra, a gente sabe transformar as coisas precárias em coisas Que a gente grandiosas. precisa, né? Estratégias, né, de sobrevivência, mas eu acho que é isso, tipo, é uma coisa que, tipo, nós somos travestis, a gente sabe desenrolar mesmo babado. Entrega aí na mão da travesti, que ela vai saber. Você tem quanto? Você tem R$1.000, amiga? Você precisa fazer um clipão? Confia em mim que eu vou fazer rolar, gata. Tem uma amiga ali que tem uma câmera, tem um pessoal porque de eu arte. vim da precariedade, eu vim sem recursos, entendeu? Tipo assim, gente, eu não tenho grandes empresários, eu não tenho, enfim, não tenho gravadora botando dinheiro no meu trabalho, mas enfim, consigo entregar trabalhos tão excelentes quanto as gatas que tem aí, sabe? Muitos recursos. Então,
É isso mesmo, Entregar eu trabalho acho. com excelência e ser referência pras pessoas. É, e a que gente faz tem, fácil, que tem E você esse também, coisa. tipo, Obrigado. eu acho que é esse lugar, assim, que eu me enxergo hoje em dia. Uhum. E vocês têm que enxergá-la nesse lugar também. Amo. Reconheçam. Mas me diz quais que são os seus planos pro futuro, assim. O que você sonha, onde você quer chegar com a sua carreira? Ai, amiga, eu espero continuar tocando, sabe? Uhum. As pessoas com a minha arte, assim, seja ela Uhum. qual for. A música, tipo assim, é o meu plano número 1, é a minha alternativa número 1. É o que eu amo, é o que me move, assim. Uhum. Então, o que eu espero colher pro futuro é isso, assim. Uhum. Mais pessoas apaixonadas pela minha Bad Girl, assim. E também continuar produzindo essas imagens, assim, Uhum. tão icônicas, assim. Quero muito um dia, tipo, ter minha própria marca. Bafo. Eu acho que isso é um plano mais de futuro, assim, mas... Uhum. De Aquele início, rolê mais Rihanna. pra- Primeiro é, fica famosa na música, É depois a marca de calcinha. É isso. Ou também, sei lá, abrir um restaurante também. Acho que Chique. coisas totalmente distintas, assim. Chique, dá pra fazer. Quero fazer Mas- umas esfirras também. Quero fazer uns bolos. Amiga, muito obrigado por ter vindo no Ai, podcast, obrigada, de verdade. Foi um Dakota. prazer conversar Foi com muito você. Que generosa, imagina. Foi um prazer Mulher, ter você aqui. eu evitava, gente, vir em podcast, porque eu sempre achei que... Jura? Eu sempre acho que eu fico muito nervosa, assim, falando sobre mim, assim. Eu tô mais Jura? acostumada a ver as pessoas falando sobre mim. Quando às vezes as pessoas perguntam, Ah, né? então vem aqui o assessor, a gente vai perguntar pra ele sobre você. É porque, sei lá, né? Vai entender a bicha. Mas A muito gente é obrigado por ter doida. vindo, Tô muito de feliz. verdade. Foi uma Muito, delícia. muito gostoso saber cada vez mais do seu trabalho. Por favor, consumam Mia Bad Gal. Tem mais alguma coisa pra falar? Alguma coisa pra divulgar? Escutem Motor, gente. É Motor. Escutem Motor. Motor é Feat Miss tudo. Nina, Carlos do Complexo e Motor Remix com a Clementão, tá? Por Vou estar favor. cantando na Mamba. Esse final de semana vai ser, ó. Chique. E eu vou estar lá performando. Ai, amo. A gente, Acho que queria anunciar, mas eu vou estar lá. a gente se vê nos palcos, amiga. Chique, a gente se vê então. Olha só como as coisas se alinham. Amor, Popstar, A-list aqui, tá? Ei, listers, querida. Muito obrigado por assistir até o final. Não esqueçam de se inscrever, de apoiar o canal, de seguir a Mia Bad Gal, de ouvir Motor e de beber água. Deus abençoe todos Beba vocês. água, gente. Bora pra cima.